Estamos ao vivo, estamos no ar, graças a Deus. Quinta-feira, 10h55 da manhã, 17 de julho, nosso terceiro programa Hangout. Eu sou Bruno, meu amigo Edivaldo Filho está comigo hoje mais uma vez. Quero pedir desculpa a vocês que estão acompanhando, porque não fizemos nossa transmissão ontem. Por motivo de força maior, eu tive que ir ao médico e, enfim, estou cuidando da minha saúde, acabou não dando tempo. E hoje também não deu tempo de começar às 10 horas. Mas, com a graça de Deus, estamos aqui e semana que vem esperamos estar às 10 horas, mais uma vez, se Deus quiser, ao vivo, na quarta-feira. O nosso tema de hoje é oração. Queremos conversar um pouco a respeito sobre a oração e ver quais são as principais dificuldades, os principais conceitos. Eu quero ver você, meu amigo Edvaldo Filho, pastor aí na cidade de Bernardino Batista, como é que anda as coisas por aí? Dia a todo mundo que está assistindo agora ao vivo, todo mundo que vai assistir ainda depois. Pois é, rapaz, é um tema. O tema é fácil, difícil é praticar. Falar é fácil, difícil é fazer esse tema aí. Mas, ao mesmo tempo, ele é alicerce, é base de vida cristã. E nada na nossa vida, eu queria começar dizendo, pode funcionar corretamente se não tiver oração. Ok. Como é que anda o culto de oração aí da sua igreja? Quero começar por essa. Rapaz, eu até conversei com você e eu preguei há algumas semanas sobre a oração e eu comecei a introduzir a minha mensagem fazendo uma ilustração e dando uma nota de falecimento, dizendo que faleceu nessa última terça-feira, eu usei a senhora reunião de oração. E eu disse que ela já foi era muito grande, foi causa de muitos avivamentos, mas hoje tem se perdido. E aquilo, na verdade, realmente assim brotou no meu coração por ver essa necessidade da igreja como um todo e da nossa igreja também de ter uma vida de oração, começando por mim e partindo por todos os irmãos da igreja. Então, a gente tem tentado culto de oração com oração, porque talvez o que a gente tem visto é que são cultos de oração que não tem oração. Tem muita outra coisa que não tem oração. Então a gente tá tentando resgatar um culto de oração com momentos realmente de joelhos ali, orando ao Senhor. Agora está no começo, é um desafio, ainda tem muita coisa para fazer. Eu digo ao pessoal, Jesus pelo menos deixou aos seus apóstolos que o mínimo era 1 hora. Quando ele diz, vocês não puderam aqui orar comigo nem mesmo 1 hora? E eu pensei, o mínimo de Jesus era 1 hora, nem mesmo 1 hora. E a gente está tentando lutar para chegar em 1 hora de joelhos e ainda não temos conseguido como tem que ser. Acho que... Filho? Oi. No mínimo 1 hora por dia, né, cara? Difícil. É verdade. Difícil. Eu li os 3 livros sobre oração escritos pelo pastor Po Yong-Cho, aquele pastor lá da Coreia do Sul, que pastor da maior igreja do mundo, eles têm lá quase 1 milhão de membros, né? E Po Yong-Cho e os coreanos de sua igreja, não somente de sua igreja, né? Os crentes coreanos como um todo, ficaram famosos pelo tempo que passam em oração diariamente, né? A oração eficaz, o Orando com Jesus, acho que é esse o título, e o bem antigo dele, a oração a chave oração a chave do avivamento. E li há alguns anos esses livros e fiquei muito interessado no assunto, muito chocado. Uma coisa que me chamou muita atenção é que Hernandes Dias Lopes disse, numa dessas pregações dele, um tempo desse aí, e quando esteve lá na Coreia do Sul, visitando a maior igreja presbiteriana do mundo, eles têm lá 36 mil, parece, membros, ou são 38 mil membros, ele disse que toda sexta-feira tem vigília de oração. E o seminarista que faltar 2 vigílias dessa no ano, sem motivo aparente, não será ordenado ao ministério pastoral. Aí eu pensei, se a gente adotasse isso aqui no Brasil, ia ter uns 5 ou 10 anos aí sem ordenação pastoral no Brasil, não?
Que situação, cara, que situação. Rapaz, cortou a tua última fala aí, se a gente adotasse aqui no Brasil, mas eu entendi de que a gente praticamente não teria ministros, foi isso mais ou menos, É, né? tudo isso. Nos próximos 5 ou 10 anos a gente não ia ter ordenação aí, né? É verdade, é verdade. Rapaz, é, ele é como um carro-chefe. Eu ouvi, inclusive, você falou Hernando Dias Lopes, citando isso, ouvi aqui numa consulta sertaneja também um pastor batista e todos os que plantaram a igreja, todos os que trabalham nessa área de crescimento da igreja, de maneira séria, de maneira bíblica, vão falar que a oração é indispensável, avivada e para se plantar uma igreja. Eu acho interessante, né? A gente tem hoje muito material, métodos de fazer a igreja crescer. Se você pega esse material, eles vão falar sobre muitas técnicas que são importantes, mas eles não vão falar sobre oração. Interessante, cara, interessante. Então, são técnicas de crescimento da igreja que não priorizam a palavra de Deus, né? São técnicas, eu diria, de inchaço da igreja. Porque para fazer a igreja crescer, pessoas têm que se converter e só quem Verdade, né? Deus e a gente pede isso por meio da oração. Não há outra forma, não há outra forma. Pra cá, não tem aí, ó. Senta aí, não. Programa ao vivo aí, recebendo visita no estúdio. Se fechar a janela não dá para ver, né? Também tá mais cômodo aqui. Primeiro andar, Chegou uma pessoa aqui da nossa igreja. pela esquerda. Filho, outra coisa que eu tenho pensado sobre oração, enquanto leio a Bíblia, o conceito de oração, sobretudo por causa do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade invadindo igrejas históricas até, tem mudado. Por exemplo, Silas Malafaia, que pregava com muito fervor, e alguns não gostavam, nunca gostaram dele porque ele dá uns gritos e tudo mais, mas eu sempre que posso acompanho seus programas, até para ficar atento no que está acontecendo, eu percebi que o conceito de oração dele mudou. Ele não mais ora conforme a Bíblia. Isso já faz um bom tempo. Ele não mais pede a Deus algo em nome de Jesus e tal. Geralmente a oração dele é assim: vamos orar, eu vou abençoar a sua vida. Ele diz isso, né? Então já parte do princípio de que ele vai abençoar a vida das pessoas e não Deus. Aí ele começa: meu Deus e meu Pai, ou alguma coisa que lhe equivalha, e aí diz: eu abençoo essa pessoa. Eu isso, eu isso, eu isso, eu aquilo. Eu declaro a bênção de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém. Então, o conceito de oração para ele, para muitos que o seguem, na verdade, comunicar a Deus o que eles. Comunicar a Deus algo, não necessariamente um pedido, e aí eles pensam que a frase em nome de Jesus, amém, funcionaria como uma frase mágica, uma expressão mágica, tipo abracadabra ou coisa desse tipo. Você tem notado esse tipo de coisa também? Nele e em outros? Filho? Opa, tô te ouvindo, é porque cortou tuas últimas perguntas, mas eu entendi mais ou menos aí a ideia, né? Citasse Silas Malafaia. Você tem notado esse tipo de. O conceito de oração? Né? Se desdobrar aqui para tentar entender o que um perguntou ao outro, mas já sabe mais ou menos. Então, você pega o exemplo máximo aí de Jesus, quando os discípulos eles têm dúvida de como deveriam orar, e Jesus ele dá um toque a eles e ensina aquela famosa oração, tida hoje como uma... Mas ali está um modelo. Se você vamos pegar aquele modelo de oração de Jesus, o Pai Nosso, e vamos então comparar com o modelo de oração, por exemplo, do teleevangelista que você citou aí, Malafaia, e dentre outros. A gente vai ver uma diferença gritante, essa que tu já citou aí, porque não sou ali o eu sai,
Ali começa com a centralidade de Deus, ali começa falando de que nós temos que perdoar porque Deus nos perdoou. Ali tem petição, mas a petição é até para o necessário, que é o pão nosso de cada dia, é pedindo sustento de Deus todo dia. Rapaz, aquele modelo máximo de oração, ele é totalmente contrário às orações que se fazem. Confissão, perdão, petição, tem os elementos da oração. E é totalmente diferente do que tem se ensinado por aí. É verdade. Outra coisa que eu tenho observado, outro erro, o primeiro grande erro, como você falou, é o que oramos muito pouco, né? E ainda quando se ora de maneira errada. É um desperdício muito grande. Mas outra coisa que eu tenho notado também, algo totalmente equivocado, eu já vi esse filme em praticamente todos os cinemas do mundo, é que quando alguém está orando, falando com Deus, por exemplo, para começar um culto, né? Ó Senhor, te pedimos que abençoe esta reunião, pessoas que estão para chegar, receba o nosso louvor, aquelas questões que geralmente a gente pede. E aí, ainda dentro dessa oração, pelo menos supostamente, se fala com o diabo. E nós te repreendemos, Satanás, e tu não tens autoridade sobre essa igreja e tal. E aí volta-se para Deus novamente, como se estivesse dirigindo a duas câmeras, por exemplo. E aí diz, em nome de Jesus, amém. Eu fico pensando, que loucura é essa? Que absurdo, cara. Ou se fala com Deus ou se fala com o diabo. E na verdade a Bíblia não orienta a se falar com o diabo. Tudo que a Bíblia recomenda de se dizer ao diabo é, num caso de exorcismo, sai em nome de Jesus. Nada mais. Nenhuma vírgula a mais. Como é que você vê essa questão? Certo. Mais uma vez cortou, mas dá para desenrolar aqui a pergunta, né? Eu estava tentando lembrar aqui de exemplos negativos, né, com relação a isso. Na verdade, até tem gente que ora mais citando o nome do diabo do que o nome de Deus, falando com Deus. Eu acredito que, por exemplo, o neopentecostalismo que a gente falou, ele tem as suas vertentes, né? E tem uma ênfase. A Igreja Universal, por exemplo, ela no exorcismo. Então, tinha muito essa questão do diálogo mesmo. Os caras faziam muitos papos mesmo com o diabo e voltava Deus meio de lado. Caramba. Tem um ensino assim na Bíblia, não. A gente vai ver o ensino da Bíblia que a oração é para se falar com Deus, é para se pedir a Deus, inclusive no exemplo que citou de começar um culto, se comece o culto, então chamando, invocando, falando o nome de Deus, e não repreendendo ou dizendo que o diabo vai fazer como se estivesse conversando com ele. Entender as ações do inimigo, ela é válida, e como você disse, como muita gente faz, olha Satanás, eu quero dizer para você que você está debaixo dos meus pés. Isso não existe, isso é errado. No máximo, estourando, a gente ora no culto, pedindo a Deus que não haja nada que possa interferir, mas falando com Deus, para comunhão, dar atenção para a leitura da palavra e coisas desse tipo, assim. Mas sempre falando para Deus. Cara, a luta é grande porque cada vez que a gente fala, toca num destes pontos em público, muita gente se revolta e mal termina de ouvir o nosso discurso, já quer dizer que a gente está errado e por aí vai. Então, quando eu vou falar disso em público, eu geralmente peço para o pessoal, digo, olha, me escute até o fim, e aí, se no fim você não concordar, pode atirar suas pedras. Mas até lá não tem como não. Então, é difícil. Às vezes você quer falar sobre um desses tópicos, o pessoal se revolta porque prefere ficar na ignorância do que ser liberto pela verdade da palavra de Deus. Agora, outro aspecto ainda da oração, eu vejo que isso aí é um erro geral, sobre em nome de Jesus.
a expressão em nome de Jesus. Porque a maioria dos cristãos, pelo menos dos que eu conheço, pensam que a expressão em nome de Jesus é algo que deve ser dita no fim da oração, orar em nome de Jesus, aliás, e se não disser essa palavra, essa expressão, em nome de Jesus, amém, não funciona. Mas, na verdade, orar em nome de Jesus não significa, não implica dizer e repetir essas palavras no final da oração. Você vê que nunca a igreja no Novo Testamento ora usando esta expressão. E no livro de Atos há diversas orações, e nas cartas também, sobretudo as paulinas, há diversas orações, mas nunca ele diz em nome de Jesus, ele diz eu oro, e ele diz amém, porque ele está orando em nome de Jesus. Se não for através de Jesus, a gente não pode chegar a Deus, mas não necessariamente usar a expressão. Isso é um problema, cara, porque, na verdade, literalmente, muita gente acredita que se não disser em nome de Jesus, cometeu quase que uma blasfêmia e jamais Deus vai ouvir. E aí, uma vez eu estava falando sobre isso, e aí um irmão disse assim, mas, professor, e aqui em Atos 4, se não estiver enganado, a cura de Pedro e João ali na porta do templo, né? E eles dizem, eu não tenho prata nem ouro, aquilo que eu disse para minha esposa quando a gente foi casar, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí eu disse, meu irmão, isso aí não é uma oração, não. Ele está me ensinando uma cura. Mas eu aprendi assim. Eu disse, mas você não quer aprender da forma correta agora, não? Eu disse, mas, professor, eu aprendi assim. Ah, tudo bem. Aí troquei a aula, cara. Troquei a aula, não tem condição, não. E aí, o que é que você acha aí? A imagem caiu, mas já voltou. É difícil porque virou realmente, eu não vou dizer que é um mantra não, né? Há um ensino que já tem sido ministrado, acho que há séculos, na verdade, na igreja com relação a isso. A oração se mostra que a oração deve ser direcionada ao Pai, ela deve ser feita em nome de Jesus e com o auxílio. Esse em nome de Jesus é que se criou meio esse termo como um mantra, como algo que tem que ser assim e que se não for assim não vai ser ouvido. Eu acredito que a gente aprende a orar também. Como assim a gente aprende a orar? Comigo foi assim, acredito que foi com você. A gente se conversa, a gente vai vendo o pastor, outros irmãos orarem com a gente e a gente vai pegando aquela manha mesmo das palavras de se usar. E como esse termo, em nome de Jesus, ele é o termo usado em qual a igreja que a gente conhece ou o cristão que a gente não conhece, que não ore e não diga em nome de Jesus, se criou meio isso e vai ser uma questão difícil de tirar dessa maneira de orar do povo evangélico. Mas se conscientizar de que se alguém não orar e não disser em nome de Jesus, a oração é ouvida do mesmo jeito. Você sabe que... Continue. Você sabe que a igreja local, popularmente conhecida como Árvore da Vida, lá do Witness Lee, Watchman Nee, e atualmente do Dong Yulan, que parece mais um personagem de Street Fighter. Faz isso não. Sabe que... o nome do cara. Não, eu pensei que ela era o pai de Chun-Li, né? Mas não, me enganei. Só foi isso, mano. Você sabe que eles têm algo que eles dizem que a pessoa é salva se a pessoa repetir várias vezes ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Sim, então, por exemplo, tem algumas pessoas que eu conheço de lá, pessoas muito queridas minhas, que eu amo e consigo separar muito bem as coisas, que de vez em quando publicam em redes sociais. E eu fico sempre perguntando assim, né? Me perguntando e às vezes isso. E dizem, eles afirmam que se não disser ó Senhor Jesus, não é salvo. A pergunta irônica até que eu lancei nessa oração. E os santos do Antigo Testamento, né? O que é que eles fizeram para ser salvos? Claro que não obtém uma resposta biblicamente correta. Então é mais ou menos a ideia. Por exemplo, as orações do Antigo Testamento são diferentes das orações do Novo.
Sim, sim, é verdade. Usando termos diferentes. Porque na oração, Deus ele enxerga muito mais uma intenção de um coração sincero e puro, como Davi declara, sabe, em alguns salmos, do que necessariamente uma técnica. Eu acho que nós, por isso que eu falei que nós aprendemos a orar, porque a gente sabe orar. Verdade. Do meu evangélico, desmantelado do mundo, vida toda errada. E ele vai dizer em nome de Jesus, e ele vai fazer aquela oração aparentemente bonita, como Jesus repreende os fariseus, que faziam orações bonitas na parte de um coração realmente sincero, e de palavras que às vezes nem está sentindo, nem está sentindo algo, se é o que o pessoal diz o que é sentir, nem está chorando às vezes, mas está dizendo sinceramente que quer, que se arrepende, está orando sinceramente por alguém, que se arrepende pela vida de alguém. E aí, usando o nome de Jesus, dizendo assim, o termo em nome de Jesus ou não, Deus vai estar julgando essa intenção do coração na oração. Interessante, filho. Interessante. Você comparar as orações do Antigo e as do Novo Testamento. Uma das coisas que observo nessa diferença entre as orações dos dois testamentos são as orações tidas por imprecatórias, né? Aquelas que pedem vingança, e como um dos salmos, por exemplo, que pede que Deus esmague as crianças babilônicas nas pedras, né? E o Novo Testamento não tem oração assim, só tem uma, né? Que é em Apocalipse, acho que é Apocalipse capítulo 9, que pede que Deus faça logo justiça com aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Mas o espírito, vamos dizer assim, a filosofia da oração de um testamento para o outro mudou, né? No Novo Testamento se pede mais misericórdia, no Antigo Testamento se pede muita justiça, embora a misericórdia e a graça estejam ali, né? Não estou dando uma de nacional, longe de mim, misericórdia. Mas realmente, enquanto missionários como você, que a 500 quilômetros de sua casa, da casa da sua mãe, né? Agora a sua casa é aí, missionários como você precisam de oração diariamente. Muitas vezes a igreja passa o tempo do culto de oração sem orar, cara. Sem orar pelo que deveria, como orar pelas autoridades, como a Bíblia ordena, para que a gente viva de maneira pacífica, de maneira tranquila. E eu tenho visto muito pouco isso. Eu tenho visto isso próximo somente de épocas específicas, como, por exemplo, a oração pelas autoridades, em épocas de eleições, quando deveríamos orar o tempo inteiro, culto de oração, orar pelos missionários, orar para que Deus faça milagres, orar pela salvação de vidas. Eu tenho visto, infelizmente, com tristeza isso. Uma vez até brinquei com um pastor, que ele fazia os anúncios, convocando os irmãos para oração. Aí eu disse, pastor, não diga que vai ter oração não, só há muitos anos. Diga que vai ter só um churrasco, aí quando os irmãos vierem a gente ora. Até brincou comigo assim. E realmente eu tenho visto um desperdício muito grande, cara, de tempo nos cultos, como você já falou, onde se faz tudo menos hora. Tempos atrás, quando minha esposa ainda era da Assembleia de Deus, eu fui lá visitar a sua igreja e era oração, cara. Oração, de joelho, o culto quase todo. Olha só, as grandes mudanças de um país, de uma sociedade, isso aí a gente viu historicamente, começaram com homens que eram homens de oração, como os Zinzendorf lá, os morávios, né? Eles conseguiram fazer a maior reunião de oração da história da humanidade. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma outra reunião de oração que dure 100 anos sem interrupção. John Wesley, e os grandes pregadores como Charles Spurgeon eram homens de oração. Do meio evangélico, nos cenários aí, lutando para manter a família, lutando para... enfim, lutando contra tudo que quer destruir os princípios de Deus.
Mas eu lembro sempre, lembro que Efésios vai nos ensinar, Paulo vai dizer, Paulo lutou contra isso também, contra uma sociedade corrupta, contra um cara dominador, um imperador dominador, né, que tem adoração à deusa Diana, e dentre outras coisas, ele diz que enfrentou feras lá, mas Paulo diz, olha, essa luta não é contra carne e sangue, não. Ou seja, essa luta não é contra seres humanos, não. Carnais, ela não se vence só da maneira humana. A gente tem que fazer nossa parte, tem que lutar, tem que buscar justiça social, mas a nossa luta contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, ela vai ser vencida de joelhos no chão. Eu não sei, eu não sei se eu não estou aqui, a gente é pequeno comparado a essa turma que está na televisão, que está lutando. Onde está atualmente? Eu aqui, numa cidade pequena, tu aí em João Pessoa no seminário, nas aulas que estão dando. Mas olha só, Tá cortando já. Ok, eu tenho entendido isso, que essa nação ela vai começar a mudar quando a igreja colocar realmente o joelho no chão e orar por ela. Então, a gente acusa muito a turma que está lá em cima e ora pouco por eles. Então, assim, talvez não, esse é o caminho, porque biblicamente e historicamente esse foi o caminho dos grandes avivamentos. E é difícil, não é um assunto que a gente está falando aqui, discutir é muito bom. Difícil é a gente conseguir dedicar um tempo de oração mesmo, orar além no mínimo 1 hora, como Jesus pede. Verdade. Um irmão me ligou um dia desse para tirar uma dúvida da Bíblia, para fazer uma pergunta, e aí conversou e tal. Aí ele disse assim, irmão, eu oro por você e pela sua esposa todos os dias, todas as noites. Aí eu agradeci, fiquei muito comovido, agradeci, aí desligamos o telefone, e eu pensei, mas rapaz, às vezes nem eu oro por mim todo dia. E é muito bom contar com um intercessor como esse, né? E eu tenho certeza, filho, que muitas das bênçãos que nós recebemos são frutos ou são respostas de oração dos intercessores que Deus levanta ao nosso favor. Tenho certeza. Recentemente tive uma experiência dessa e um aluno meu disse que faz uns 2 anos que vem orando por mim sempre, e eu não sabia, né? Eu não havia pedido oração a ele, e ele disse que tem visto a bênção de Deus na minha vida e tudo mais, e eu tenho certeza que isso é resposta de oração dele, desse outro irmão que me telefonou, das orações de outras pessoas, da minha esposa, da minha mãe, e por aí vai. E pessoas que oram por mim, e Deus responde, Deus responde. Agora, algo que deveria ser mais natural entre nós é a resposta de oração. As pessoas deveriam esperar a resposta. Mas, na verdade, quando Deus responde uma oração, as pessoas ficam mais admiradas, porque parece que estão mais acostumadas a não receber as respostas. Quando, de acordo com a Bíblia, tudo que a gente pedir, com fé, crendo em Deus, em nome de Jesus, aquela coisa, seguindo as normas bíblicas, e se for da vontade do Senhor, Ele responderá. Enquanto eu estava numa aula sobre homilética, né, de pregação, aí um aluno que estava pregando falou sobre muitos milagres que ele viu na África, ele é africano, ele é de um país pequeno chamado Benin. E aí ele disse que viu caso de ressurreição. Quando ele terminou o sermão, eu perguntei, foi isso mesmo que eu ouvi direitinho? Ele disse, foi isso mesmo. Se você pode dizer como foi, você estava lá, ele disse, foi no meu ministério. Ele foi pregar num lugar e o Will, meu amigo Will, talvez ele esteja nos vendo aí, foi pregar numa determinada aldeia lá em Guiné-Bissau e ninguém queria ouvir. Tinha morrido uma menina lá e Deus disse, ora por ela que eu vou levantá-la. Ele orou, pegou ela nos braços, orou, a menina ressuscitou. Resposta imediata de oração. Eu fico me perguntando, se fosse comigo, se Deus me mandasse orar por aquela menina, será que eu ia ter coragem? Mesmo sabendo que era a vontade do Senhor? Eu acho que a gente ora
vê pouco milagre, tem poucas bênçãos porque ora muito pouco. O que você acha? Verdade. Ó, sério por nós, antes de falar sobre isso, rapaz, às vezes nos vontade mesmo de desistir, de ir embora. A minha oração inicial é Deus por mim nesse momento. Eu sempre peço isso a Deus, assim, e eu acredito que às vezes alguém possa ser orientado pelo Senhor para estar naquele momento específico intercedendo por mim. E ao mesmo tempo eu peço a Deus para ser esse instrumento. E já aconteceu, né, de que vem uma pessoa muito à minha mente. Eu acredito que é o próprio Senhor, talvez tendo alguém à mente, para que naquele momento interceda por essa pessoa. E eu sempre peço aos crentes que tenham essa e tem alguém vindo muito à sua mente. Eu não estou tentando mistificar, não. Tá entendendo, né? Como eu estou falando aqui. O Espírito Santo nos guia, né, cara? Isso. Ora por essa pessoa. Você vai dormir, tá pensando naquela pessoa. Você vai. Deus te orientando. Ora por ela e pede a Deus que de alguma maneira interceda por essa pessoa. Enfim, então, sobre o que tu falou antes, a intercessão que nós temos é claro que eu preciso das minhas ofertas para me manter aqui, mas eu estou sendo bem sincero agora, de coração aberto e estou falando a verdade em Cristo. Eu não posso que deixar de ter pessoas que orem por mim, porque as outras coisas a gente se ajeita. Deus não vai deixar faltar o básico, não. Mas se faltar pessoas que intercedam mesmo pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha família como um todo, pelo meu ministério, então isso aí teria muita dificuldade. E sobre a outra coisa que tu falou, até fugiu da mente agora, mas deixa eu relembrar aqui. Resposta de oração. Sim, as respostas de oração. Rapaz, duas coisas. É verdade. Eu acredito, não é que a gente pode determinar por que Deus não tem ouvido mais isso. É porque muita gente, Bruno, e quem está assistindo aí agora, ou vai estar assistindo esse vídeo, sabe o que acontece? Tem muita gente que quer que Deus responda a oração por uma cura, por uma ressurreição, para usar como propaganda de Deus não dá a glória dele, não, a homem não. É Verdade. porque isso tem sido muito banalizado. O que a gente vê, o que a gente não falta na televisão, cara, gente colocando os seus feitos. Então, eu nunca vi realmente isso ser usado como propaganda. Quando Pedro e João, Deus usa eles para curar aquele aleijado lá na porta do templo, pô, ele não tinha nem intenção. O cara entrou saltando com eles. A Bíblia nem relata como é que foi o relacionamento depois, mas nunca foi usada uma cura como propaganda, mas para o nome do Senhor, a glória de Deus se manifesta. Então, isso era normal na época apostólica, isso era normal em épocas pós-apostólicas, em períodos de avivamentos em lugares, e a gente nunca vê o nome de ninguém estar sendo exaltado. Então, eu espero que realmente Deus tremendamente pessoas, mas que não façam isso como propaganda para os seus ministérios, não. Não façam isso, não. Façam isso porque é um ministério, faz parte do ministério. Acredito mesmo que Deus pode não só usar o líder, o pastor, mas que Deus usa os irmãos como um todo da igreja e que a gente tenha pastores incentivar os seus membros a visitarem uns aos outros e orarem uns pelos outros. E assim a gente vê curas, milagres como um todo acontecendo através da oração. Amém. Amém. Beleza, vamos encerrar nosso hangout de hoje. E o Senhor abençoe quem estiver vendo esse vídeo. Nos ajude nesse projeto. Por enquanto, nosso terceiro programa. Nos ajude compartilhando todas as quartas, das 10 às 10h30 da manhã, ao vivo pelo YouTube. O link compartilhado pelo meu Facebook, pelo de Edivaldo Filho. E que o Senhor te abençoe. Quer falar mais alguma coisa, Filho, para encerrar? Quero sim. Então, talvez tenha pessoas que nem me conhecem. Ore pela nossa vida, ore pela minha vida, em especial o ministério aqui. É uma ótima oportunidade de estar orando e intercedendo pelo ministério, pelo trabalho missionário aqui no sertão como um todo. Ora pela vida de Bruno. Enfim, intercedamos uns pelos outros. Assim, vamos pedir a Deus
talvez a dica que eu dou para concluir é que mesmo que você não tenha uma palavra para dizer, mas você quer ter um momento de oração, fique de joelhos, fique sentado, como você entender, mas reserve aquele tempo a sós com Deus e as palavras vão começar a acontecer. Oração, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. E essa atitude, quando a gente toma, Deus honra ela. Amém. Amém, filho. Até mais, filho. Um abraço. Até semana que vem. Até mais, pessoal. Deus abençoe.